Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, tá. Você costuma orar de madrugada? Percebe que na madrugada você fica mais sensível espiritualmente? Você já teve alguma experiência sobrenatural enquanto você estava orando de madrugada? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Será que a oração na madrugada ela é mais poderosa? Será que o mundo espiritual fica aberto, os céus ficam mais abertos enquanto a gente está orando durante a madrugada? Se sim, por que isso acontece? Bom, pessoal, eu sou uma pessoa que costuma orar de madrugada e eu gosto de fazer isso. Mas eu quero falar aqui algumas coisas para vocês que de repente vai mudar um pouco a forma de vocês pensarem ou de repente vai contra aquilo que vocês acreditam. Eu não acredito que Deus tenha prazer nas pessoas que oram de madrugada mais do que naquelas pessoas que oram somente durante o dia. Eu não acredito que Deus ouve mais a oração feita de madrugada do que Ele ouve a oração que é feita durante o dia. Apesar de saber que muitas vezes o Espírito Santo nos acorda de madrugada para orar, eu não acredito que a oração de madrugada seja algo primordial para a vida cristã ou que seja algo que o cristão deva ter por hábito para que possa caminhar na sua edificação espiritual ou para que possa desenvolver qualquer tipo de dom espiritual ou chamado diante de Deus, um chamado diante da igreja, um chamado diante do corpo de Cristo. Eu também não acredito que o sacrifício de acordar durante a noite para orar faça com que a nossa oração seja mais poderosa. Mas então, qual o motivo da gente orar de madrugada? Será que existe base bíblica para isso? Será que existe um segredo espiritual por trás da oração de madrugada? Veja, deixa eu te explicar um pouquinho disso. Na verdade, durante a madrugada, o nosso corpo e a nossa mente sofrem uma mudança, porque o nosso corpo e a nossa mente estão se preparando para descansar. E isso faz com que a gente fique menos responsivo às coisas. A nossa mente fica em menos estado de alerta durante a noite do que ela está durante o dia. Durante o dia, ela está em estado de vigilância, mas durante a noite, ela está em um estado de descanso. E isso faz com que aquilo que está lá escondido dentro dos nossos sentimentos sejam colocados para fora. E isso também faz com que a gente fique um pouco mais sensível a coisas espirituais. Por isso, quando nós oramos de madrugada, a gente fica um pouco mais sensível espiritualmente e a gente começa a sentir mais a presença de Deus e sentir mais algumas outras coisas espirituais. Na madrugada, a nossa mente natural bloqueia menos a mente espiritual, porque a mente natural está tentando descansar, mas a mente espiritual ela nunca precisa descansar. Então, na madrugada, a nossa mente espiritual fica um pouco mais ativa e, consequentemente, a gente consegue desenvolver um pouco mais de fé, a gente consegue trabalhar melhor a nossa edificação, porque as contaminações que estão sendo escondidas pela mente natural são colocadas para fora. E ali, na madrugada, a gente consegue sentir melhor os nossos medos, nossas incredulidades, nossas cobiças. De madrugada, a gente começa a perceber as nossas crises, nossas frustrações, e aí fica muito mais fácil colocar diante de Deus, diante da oração ali, tudo aquilo que nós precisamos falar para Deus. E isso faz com que o nosso coração vai sendo cada vez mais limpo, mais transformado e a gente consegue crer mais. Por causa da fé que nós conseguimos ter de madrugada, é que nós conseguimos muitas vezes alguns resultados espirituais e a gente alcança algumas bênçãos espirituais. Mas na verdade, não foi a oração de madrugada que trouxe para você a resposta de Deus. Na verdade, foi a sua fé que trouxe para você a resposta de Deus. Se você tiver o hábito de jejuar, ou se você já tem o hábito de orar muito, mesmo que você não esteja fazendo isso de madrugada, você vai conseguir as mesmas respostas que você consegue de madrugada. Porque, na verdade, a única coisa que você precisa fazer é crer. E para crer, você precisa tirar as contaminações da sua mente, que barram a mente espiritual. Você precisa tirar a alma do controle para que o espírito possa entrar em ação. Então, pessoal, se existe algum segredo de madrugada, o único segredo é esse. É a mudança do nosso metabolismo, a mudança da nossa mente, que faz com que a gente fique um pouco mais sensível espiritualmente. Agora, Deus não está se agradando porque você está se sacrificando, deixando de dormir para orar. Na verdade, quando você começa a entrar dentro dessa mentalidade de que Deus está se agradando de eu sacrificar algo por Ele, nós começamos a achar que Deus faz troca com a gente. Eu dou o sacrifício e Ele me dá uma bênção. E Deus não quer sacrifício.
O único sacrifício que Deus quer é o sacrifício da nossa carne, quando nós mortificamos os nossos medos, nossas incredulidades e conseguimos crer, porque tudo é possível ao que crê e não tudo é possível a quem se sacrifica mais. Então, o Espírito Santo muitas vezes acorda assim algumas pessoas para orar de madrugada, porque na madrugada elas vão estar mais sensíveis à voz dele, porque a mente vai estar atrapalhando menos. Então as pessoas vão conseguir ouvir melhor a voz dele, vão conseguir perceber melhor as suas contaminações para que possam orar e renunciar àqueles pecados que estão dentro da alma delas. É por isso que o Espírito Santo acorda as pessoas de madrugada, não porque ele tem prazer de que a pessoa se sacrifique, mas porque ele tem prazer em que a pessoa se santifique, em que a pessoa perceba, para que a pessoa ouça a voz dele. Mas olha, se você é uma pessoa que tem o hábito de orar muito durante o dia, o Espírito Santo também consegue colocar as contaminações para fora. E aí você não precisa orar de madrugada para conseguir ter esses fenômenos. Isso porque quando você já ora muito, a sua mente natural também começa a desbloquear e faz com que você também fique sensível espiritualmente. Por isso você não precisa orar de madrugada para ficar mais sensível. Se você se edificar, tirando as contaminações da sua mente, tirando todo o poder e força que a sua mente natural tem sobre a sua mente espiritual, você já automaticamente vai conseguir os mesmos resultados de uma pessoa que ora de madrugada. Talvez você deva estar se perguntando assim, mas então como eu devo orar para conseguir o mesmo resultado? Na verdade, não tem um segredo, não tem uma forma certa de orar. Quanto mais tempo você passar na presença de Deus, automaticamente o seu espírito vai ficando mais forte, a sua carne vai ficando mais fraca e a sua mente vai se abrindo. Então, quanto mais você orar, mais a sua mente fica aberta, mais sensível espiritualmente você fica, e aí não vai ser na madrugada que Deus vai falar com você, mas vai ser a qualquer momento do seu dia, em todo momento, porque se você está orando o tempo todo, espiritualmente você está preparado para ouvir a voz dele. Algumas pessoas usam um texto bíblico que diz assim: Deus ama os que o buscam de madrugada. Mas, quando a Bíblia está falando isso, ela está se referindo que Deus ama aquelas pessoas que o colocam em primeiro lugar. Em uma outra versão da Bíblia, nessa mesma passagem, diz assim: Deus ama aqueles que o buscam bem cedo, que significa que, antes de tudo, antes de fazer qualquer outra coisa, a pessoa já pensou em Deus, já buscou a Deus, já está na presença dele. As pessoas também justificam a oração na madrugada no fato de que Jesus orava de madrugada. E sim, Jesus praticava a oração na madrugada, mas porque na madrugada era o melhor momento para ele estar a sós com Deus, aonde as tarefas do dia a dia não atrapalhavam ele, porque durante o dia as pessoas vinham demais atrás dele para receber milagres, curas, uma palavra. Então ele praticava a oração de madrugada porque era o momento em que ele podia passar mais tempo orando e falando com Deus, a sós com Deus, mais tempo com intimidade com Deus. Mas não porque a oração de madrugada era mais poderosa. Existe um grande problema de quando você começa a depender de coisas para você crer, porque a fé ela tem que ser independente das circunstâncias que estão ao seu redor, independente do horário em que você está buscando, independente se você está usando o óleo da unção ou não está usando o óleo da unção, independente se você está na igreja ou se você está na sua casa. A questão é que a fé, ela não pode depender de coisas para crer. E se você depende da oração na madrugada para crer, você acaba limitando a sua fé e você não consegue progredir na sua vida cristã, porque você o tempo todo fica preso a coisas, preso a horários, preso a situações para que você consiga acreditar. Então, pessoal, nós não podemos usar a oração na madrugada para podermos criar fé. Nós não podemos usar a oração na madrugada para podermos crer. Eu não posso crer porque orei de madrugada. Eu tenho que crer o tempo todo, independente de qual foi o momento em que eu orei, porque Deus ouve todas as minhas orações. Então, eu não posso usar a oração na madrugada para criar fé, porque creio que essa oração tem mais poder. Mas eu posso orar na madrugada se de repente eu estiver tendo dificuldades de enxergar durante o dia aquilo que está me limitando, aquilo que está atrapalhando a minha fé. Eu posso orar na madrugada se de repente eu estiver tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus durante o dia. Então, na madrugada, no momento em que eu vou estar a sós com Deus, porque há uma mudança no meu metabolismo e na minha mente, eu fico mais sensível espiritualmente, eu posso usar isso a meu favor e orar de madrugada para que eu fique mais sensível à voz de Deus, ouça o que Ele quer
eu consiga colocar para fora as contaminações que estão me atrapalhando de crer e assim eu aumente a minha fé, não porque eu orei de madrugada, mas porque eu tirei as contaminações do meu coração que a madrugada me ajudou a perceber. Então eu posso orar de madrugada, eu posso praticar isso. O que eu não posso é gerar fé no meu coração dizendo de que a oração na madrugada é que trouxe respostas para mim. Quem traz as respostas é Deus e Ele ouve as minhas orações independente do horário em que eu as faça. O que eu preciso é crer, porque tudo é possível ao que crê, e não tudo é possível àquele que se sacrifica, tudo é possível àquele que ora de madrugada, tudo é possível àquele que faz isso ou aquilo, não. Tudo é possível ao que crê. Se eu creio, não importa o momento em que eu estou orando, a resposta vem. Mas, se eu quiser usar a oração de madrugada a meu favor para que eu possa me edificar, então é válido, é bom e Deus vai se agradar disso. E é por isso que muitas vezes o Espírito Santo nos acorda de madrugada, porque Ele sabe que ali vai ser uma oportunidade que Ele vai ter de falar melhor com você, de mostrar melhor aonde você está errando, para que você sinta a presença dEle e assim você seja edificado na sua caminhada, edificado na sua fé, para que você viva uma vida por fé. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí no vídeo para avaliar. Você pode deixar os seus comentários também aqui embaixo. Nós queremos saber o que você tem achado dos vídeos. Nós queremos ouvir aí, de repente, as experiências que você já teve orando de madrugada. Nós estamos muito felizes por você estar acompanhando nosso canal. Nós queremos te agradecer por todo o carinho, dedicação. Nós queremos te agradecer porque eu sei que muitas pessoas elas têm compartilhado os nossos vídeos nas suas redes sociais. Muito obrigado você que tem nos ajudado a crescer aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!